Olá, mais uma vez estamos juntos para podermos meditar na Palavra de Deus. E quão bom podermos saber que a Palavra de Deus, ela sempre fala ao nosso coração. Para você que está assistindo pela primeira vez, esse é o nosso Momento da Graça e sempre às terças-feiras que você vier a este canal, nós vamos estar falando um pouco de família. Família que é ideia de Deus. Você deixa seu like, deixa um comentário, é sempre bom e apoia o canal. Nós vamos hoje estarmos falando sobre princípios a qual a família está baseado, princípios que partem de Deus e da sua palavra. Para isso nós vamos estar lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo que este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Fiquemos até aqui e que Deus nos abençoe. Nós falamos nos nossos estudos passados sobre a família, que a família ela é a ideia de Deus, projeto de Deus. Foi Deus que fez a família. Isso precisa ficar claro. A família ela é a ideia de Deus. Deus ama a família, Deus cuida da família e Deus se importa com a família. Falamos também que o inimigo odeia a família. Por a família ser amada por Deus, ele vai odiar a família. E ele fará de tudo para destruir a família. Sabemos que a família ela tem atravessado muitas crises. A geração século XXI não está sabendo lidar com o casamento e nós vemos as famílias sofrerem com o divórcio e tantos outros conflitos, conflitos que trazem problemas para o casamento e para a família. Mas a palavra de Deus continua sendo ainda a base, a palavra de Deus continua sendo ainda a regra, continua sendo ainda o ponto inicial. É preciso ficar claro, nada mudou. Daquilo que Deus diz, nada mudou. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu queria que você entendesse isso claramente. Aquilo que Deus fala a respeito da família, aquilo que Deus diz que pode ou que não pode, não mudam. O que foi pecado quando a palavra de Deus foi escrita, continua sendo pecado. Não muda, não adianta uma geração vir e começar a mudar princípios e fazer declarações. A base ainda é a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos que não conseguem entender isso. Talvez seja esse o grande problema de muitos casamentos. Por abandonarem os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz lá no início, a palavra de Deus em Gênesis, quando Deus chamou o homem e a mulher, após terem feito, diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa. Ali nós já vemos um primeiro princípio, o deixar. E esse deixar há várias maneiras. O deixar físico, o literalmente sair, o deixar emocional, o amadurecer. Naquele deixar, a palavra de Deus estava dizendo que é necessário ter algum vamos dizer, um princípio. Não é um deixar
estando ainda preso, dependente. Não, é um deixar de crescimento. Tem a ver com preparo, estar preparado para o casamento. Há muitas pessoas que não estão preparadas, há muitos que ainda estão ligados totalmente ao pai e à mãe, e isso traz grandes dificuldades no casamento, porque não deixaram. Estão ainda presos de várias maneiras, não consegue haver um amadurecimento no seu casamento. Uma nova família está sendo formada. Quando diz deixará o homem, o seu pai e sua mãe, tem a ver com deixar emocional, tem a ver com amadurecimento. Agora é uma nova família. Não é que vai haver distanciamento no sentido de não ter mais comunhão. Agora a minha família não se envolve mais com a família dos meus pais. Não é isso. Mas a partir do momento agora, há uma nova família sendo formada. E a intromissão dos sogros muitas vezes vão trazer dificuldades. É por isso que precisa ter um amadurecimento. Este é um dos princípios. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. E aqui no texto que nós lemos de Efésios há outros princípios. E eu creio que esse é um dos textos que tem trazido tantas dificuldades, porque há muitos que não aceitam. Certa vez, conversando com uma jovem, ela me disse que se o pastor lesse o texto de Efésios que nós acabamos de ler, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, enquanto ela estivesse lá no altar, ela pediria para ele parar. Eu posso lhe adiantar o resultado. Ela se casou e o seu casamento não durou muito, pois simplesmente ela não entendia os princípios da palavra de Deus. Aquilo que Deus diz como princípio precisa ser obedecido. A palavra de Deus foi nos dada para a obediência. Deus não deixou nada contra o homem. Deus não escreveu aqui, a palavra de Deus está escrita aqui porque isso é ruim para a família. Não, isso é benéfico. Os princípios de Deus servem como proteção, como cerca, como muralha para preservar a família. Por que muitos casamentos entram no fracasso? Por que o divórcio tem crescido tanto, até mesmo no meio cristão? Porque os princípios da palavra de Deus têm sido desobedecidos. E que princípios são esses? O primeiro princípio que nós vemos aqui é de liderança. É claro o texto quando diz que o homem tem uma missão. Liderar. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre ser cabeça. O texto aqui não tem nada a ver com manter a mulher debaixo dos pés, fazer dela capacho. Há muitas pessoas que leem esse texto e até se aborrecem e não querem porque entendem errado, porque muitos praticam errado. O texto está falando aqui como missão. O homem tem uma missão. O esposo, ele tem uma missão: liderar, ser um líder, conduzir a sua família. E quando diz das mulheres sobre submissão, é justamente isso. O homem tem uma missão e a mulher está sob esta missão. Ou seja, ela é esse patamar que ajuda nessa missão. Aqui não tem nada a ver com ser tapete, homem mandar em mulher, pois perante Deus, homens e mulheres são iguais, são equivalentes. O que muitas pessoas não conseguem entender é que no casamento há papéis, que é um outro princípio. São papéis. O papel do homem é liderar, conduzir, e muitos têm fracassado neste papel. Esse não entender a palavra de Deus traz problemas, pois muitas mulheres já entram no casamento e dizem assim: ele não manda em mim. E muitos homens entram: não, ela tem que me obedecer, tudo que eu mandar ela tem que fazer. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que há uma missão. E que missão é essa? O homem tem que conduzir a família em amor. E eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo, que está vendo esta mensagem. Qual a mulher, qual o filho, qual a família que não quer ser conduzida em amor? Quem não quer ser conduzido em amor? Um esposo generoso, bondoso, que está atento às necessidades da esposa e da família. Qual é a família, qual é a esposa que não quer estar sob esta missão? Uma missão de amor, uma missão de cuidado, uma missão de respeito. Pois o texto está falando justamente sobre isso.
Há uma missão, esse é um princípio. O homem tem a missão de liderar, de ser o líder. E a esposa está sob esta missão. Estar ao lado, foi o que Deus diz lá, far-lhe-ei uma ajudadora. Esses são os princípios de Deus. Princípios esses que muitas vezes têm sido quebrados. Há uma inversão de valores. Muitos homens têm negado o direito de liderança. Têm fugido, têm se acovardado naquilo que Deus lhe concedeu. E tantos problemas. E há quantas mulheres que têm sido nécias por não entender o que a palavra de Deus está dizendo, está imaginando que a Bíblia está falando que ela é capacho do homem, por muitas vezes ver exemplos errados e tem trazido problemas para o seu casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Liderança, princípio. Você tem sido líder, homem? Você que está ouvindo essa palavra, você tem sido líder, você tem conduzido a sua família em amor? Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Será que você entende o que significa isso? Diz que Ele deu a vida. Você entende o que você precisa amar de tal maneira? Está pronto a um amor sacrificial, se doar? Qual é a esposa, mais uma vez eu pergunto, que não quer ser conduzida sob uma missão de amor? Uma missão onde há um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. A palavra de Deus tem nos dado princípios esses que não podem ser quebrados. Se nós continuarmos a ler, vai dizer aqui que os filhos devem honrar o pai e mãe. É um outro princípio de honra. Cuidado na maneira como você cria seu filho. Filhos não podem ser criados de qualquer maneira. Eles não podem ser donos de suas próprias vontades ou colocar os seus pais em rédeas curtas. Filhos precisam ser criados com disciplina, com amor, com carinho, com respeito, mas entendendo que são papéis. Quais são os papéis? Pai e mãe são autoridades. Essas autoridades precisam ser respeitadas, e a Bíblia diz muito mais do que respeitada, honrada. Quando a família entende que há princípios, semana passada eu estava ouvindo uma palestra onde fala que o lar pode ser um pedacinho do céu. Eu creio que para o lar ser esse pedacinho do céu é necessário que os princípios de Deus estejam nela. O lar onde Deus está, Moody, um grande pregador do século XX, ele disse: se Deus estiver na sua casa, logo os seus vizinhos saberão. Um lar onde a palavra de Deus é a base, onde os princípios de Deus são honrados, são levados a sério, é um lar onde o céu pode estar. Onde a presença de Deus reina, onde a palavra de Deus é levada a sério. Talvez isso para a geração século XXI, isso parece caretice. Falar da Bíblia, falar de honrar pai, falar de submissão, falar dessas coisas parece que virou careta. Mas a Bíblia não passa, a palavra de Deus não passa. É importante pensarmos nisso. São princípios que são inquebráveis, são imutáveis. Deus no centro. Deus sendo o Senhor da família. Homem entendendo o seu papel. Deus deu um papel a você, homem. Deus deu um papel a você, mulher, a você, filho. Papéis esses que precisam ser levados a sério. Quando isso for levado a sério, quando isso for entendido, nós vamos ver a família cuidada, porque Deus deixou princípios como cerca, como muro, como muralha protetora. Quebre um princípio da palavra de Deus e você verá as consequências. Pois a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, também colherá. Quantos estão colhendo aquilo que plantou? Por desobedecer princípios da palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer, Deus ama a família, Deus se importa com a família. Família é a ideia de Deus, Deus ama a sua família. Coloque a sua família debaixo da graça de Deus. E Deus a transformará no jardim regado, num pedacinho do céu, onde a presença dele reina
aonde vale a pena voltar ao final do dia, porque família é porto seguro. Ao final do dia vale a pena estar nesse porto seguro, no lugar aonde Deus está. Que Deus abençoe e que você possa entender que princípios da palavra de Deus não podem ser mudados, independente de que século nós possamos estar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.